Hoje, quarto domingo da Páscoa do ano C. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje, desse quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, é o Salmo 99, 100, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. O quarto domingo da Páscoa, como eu disse, é também conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Tem esse nome porque no quarto domingo da Páscoa, independente se é no ano A, no ano B ou ano C, a leitura do Evangelho é retirada do capítulo 10 do Evangelho de João. É aquele texto tão conhecido como o texto do Bom Pastor, onde Jesus vai fazer aquela afirmação principal do capítulo 10. Eu sou o bom pastor. E esse tema do pastoreio já vem na segunda leitura, que no dia de hoje é tirado do livro do Apocalipse, que diz o seguinte: Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e o conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. É um tema muito interessante porque como um cordeiro vai se tornar um pastor de ovelhas. Para quem não está acostumado com a vida do campo, o cordeiro, na verdade, é uma ovelhinha pequena. Então, não teria sentido de um filhote tomar conta do rebanho. Mas está aqui escondido uma realidade profunda do pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é qualquer tipo de pastoreio. É o pastor que é o Cordeiro Pascal, aquele que morre e ressuscita para nos salvar. Então é um pastoreio redentor de nosso Senhor Jesus Cristo que é apontado no livro do Apocalipse. Por isso que ele é o bom, o belo e o verdadeiro pastor. Mas no dia de hoje, onde nós celebramos o bom, belo e verdadeiro e nobre pastor, nós precisamos também refletir sobre o nosso chamado de ovelhas, de rebanho do Senhor. Como diz o salmista, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Como é que se comporta o povo de Deus, o rebanho de Deus? E nós vamos ver isso com o próprio Jesus no Evangelho de hoje, que diz: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O nosso papel de ovelhas, de povo de Deus, é escutar a voz do pastor. Quem trabalha no campo sabe que a ovelha ou a vaca, quando o pastor, quando o vaqueiro vai chamar, chama pelo nome, e ela levanta a cabeça e reconhece a voz do pastor, do vaqueiro, daquele que cuida dela com carinho. E elas seguem o pastor. Esse é o nosso chamado. Nós devemos aprender a reconhecer a voz do nosso pastor. E como nós podemos fazer isso? Por meio da Léxio Divina, a leitura orante das Sagradas Escrituras. Pela Léxio Divina nós vamos aprendendo a reconhecer a voz, o timbre, o tom da voz do pastor, que está escrito por meio das Sagradas Escrituras. E nós podemos ter acesso, quando fazemos isso, em espírito de oração, invocando o Espírito Santo. Que nesse domingo do bom, belo e nobre pastor, possamos também vivenciar a nossa vocação de povo da aliança, de rebanho do Senhor, que reconhece, obedece e segue a voz do bom pastor. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 99, 100, que diz: Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Amém.